dia, Bom pessoal. dia. Bom dia. Tudo certinho com vocês? Bom dia, Gabriel. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Pessoal aí do chat. Bom dia. E vamos para uma semana fria, né? Tá fria essa semana. A partir de amanhã não passa dos 15 graus. 15 graus, cara. É muito frio. É muito frio mesmo. Vou fazer uma coisa aqui. Isso aqui mesmo. Galera, vocês viram que eu postei lá no portal do Solução uma lista de exercícios de bioquímica? Sim? Sim, senhor. Beleza, então, tá? Quem não estava ligado, fique ligadinho que tem lá no portal do Solução lá, botei uma... Achou a lista difícil? Que bom! Era essa a intenção, tá? A lista de exercícios não é para fazer carinho no ego de vocês, tá bom? É para derrubar. Derruba agora para vocês ficarem de pé depois, na hora da prova. Tá? Mais fácil, o importante mesmo é fazer a lista de exercício, ver listas de exercício, essas questões elas vão servir justamente para alinhavar, para vocês exercitarem o conteúdo que a gente trabalha em sala de aula, relembrarem alguns pontos importantes, vocês verificarem como geralmente são cobradas essas questões nos vestibulares da vida. Aí, então, é muito importante, extremamente importante, vocês lembrarem de fazerem essas listas aí, tá? E claro, às vezes, eu não sabia fazer, não tinha como fazer, aí tu dá uma olhada lá no gabarito, dá uma olhada na resolução dela, e aí tu começa a compreender. Não simplesmente marquem certo, verdadeiro ou certo, errei ou acertei nas questões. Façam anotações nessas questões, sublinhem informações que vocês acreditam ser relevantes ali nos enunciados, e tentem corrigir, principalmente. Façam a correção. Às vezes, claro, não dá, a afirmativa está completamente errada, não faz sentido nenhum, tá? Mas a grande parte das afirmativas que estão erradas, às vezes é uma palavrinha que outra que faz aquela afirmativa estar errada, e isso é interessante a gente corrigir, porque através dessa correção daquelas afirmativas, a gente também está exercitando o conteúdo que a gente acaba trabalhando aqui em aula, beleza? Bom, e qualquer dúvida, também existe ali um canal de comunicação para vocês mandarem os recados para os professores, né? Não só para mim, né? Onde vocês podem tirar as dúvidas de vocês. A questão tal da lista de exercícios eu não compreendi. Ou, de repente, vocês fizeram uma outra questão de uma outra lista de exercícios, do livro, enfim, o que seja, e vocês não entenderam o porquê que a resposta é tal, né? Ou não conseguiram resolver. Aí, se não tem como escrever, dá para anexar a imagem, né? Tira um print, cola ali na mensagem e faça a sua pergunta. Tá? Isso aí é extremamente importante, essa comunicação entre a gente, para que vocês possam justamente afiar cada vez mais o conhecimento de vocês. Tranquilo e sereno? Bom, gente, deixa eu só ver aqui. Tá certinho. A gente estava falando sobre embriologia, então eu só vou fazer um rápido apanhado. A gente começou falando de embriologia nas classificações dos diferentes tipos de ovos.
e as classificações desses diferentes tipos de ovos estão associados à quantidade de uma substância chamada de vitelo, que é uma proteína vitelogênica ou vitelogênio, que está presente nesses diferentes tipos de ovos. E dependendo da quantidade e de como estão distribuídos esses nutrientes nos ovos, a gente vai classificar o tipo de ovo. Então, a gente tem os ovos do tipo isolestos, oligolestos ou alestos, que tem bem pouquinho vitelo, muito pouco vitelo, e distribuído de maneira homogênea. Então, nos processos que a gente chama de segmentação ou clivagem, que são as primeiras divisões celulares que ocorrem no embrião, durante esse processo, todas as células que vão se desenvolver a partir dali vão ter tamanhos iguais. Então, é toda a célula ovo, toda a célula inicial, todo o zigoto é que faz a divisão. Então, nesse processo, a gente vai ter uma segmentação holoblástica igual. Então, ovos oligolestos têm segmentação holoblástica igual. Todo ovo se divide e gera células todas de igual tamanho. Em seguida, a gente tem os ovos heterolestos. Héteros quer dizer diferente. Nesse tipo de ovo, a gente tem uma maior quantidade de vitelo e ele está distribuído de maneira desigual dentro do ovo. Por conta disso, a gente vai ter um processo de segmentação ou clivagem holoblástica, ou seja, todo ovo que vai se dividir, porém, as células vão surgir de tamanhos diferentes, porque onde tem mais vitelo, atrasa as divisões celulares, e naquela região as células vão se apresentar para a gente com um tamanho maior, tá bom? E aí a gente vai ter os micrômeros e macrômeros. Eu até comentei com vocês, se aparecer alguma questão falando de micrômeros e macrômeros e querendo saber de vocês que tipo de ovo é aquele, os ovos heterolestos são os que têm micrômeros e macrômeros. Então, a segmentação de um ovo heterolesto, ela vai ser do tipo holoblástica desigual. Desigual por quê? Porque gera células de tamanhos diferentes. O outro tipo de ovo que a gente vai encontrar são os ovos telolestos, que a gente tinha visto. Esses ovos telolestos têm muito, mas muito vitelo mesmo. Tá? Então, na região onde tem o vitelo, não ocorre a segmentação ou clivagem. Não tem divisão celular naquela região que a gente chama de polo vegetativo. Tá? E aí, então, como é só uma parte do ovo que sofre a segmentação ou clivagem, a gente vai denominar de segmentação do tipo meroblástica discoidal, porque ela gera um disco de desenvolvimento embrionário. Né? Só na região do polo animal é que vai ter divisões celulares. Aí ela vai formar um disco ali embrionário. Então, telolestos, segmentação meroblástica discoidal. E ficou faltando um, para a gente ver aqui, que são os ovos do tipo centrolécitos. Ovos do tipo centrolécitos, então agora a gente vai com um pouquinho mais calma, porque esse aqui a gente não tinha visto. Os ovos centrolécitos, o vitelo ele vai ocupar a região central, a região do meio aqui do ovo. Então, ali a gente vai ter o vitelo ali presente. Então, região central do ovo. Nesse tipo de ovo, o que vai acontecer? O processo de segmentação é meio diferentona. Inicialmente, a gente tem um núcleo, tá aqui ele, e ele começa a se dividir. Então, a gente tem um processo que a gente denomina de cariocinese. São somente divisões do núcleo, geram vários núcleos. Em seguida, esses núcleos, eles migram, tá? Cada um deles, eles vão migrar para a superfície do ovo, tá? Vão para a parte mais superficial desse ovo, indo para os limites desse ovo. Em seguida, depois que eles migram para a superfície, é que vai aparecer o citoplasma, tá? Unificado numa única célula aqui, que a gente vai dizer, vai ter a membrana plasmática aqui surgindo, formando, então, as células propriamente dito, somente na superfície do ovo. Vejo que aqui no miolo do ovo, fica somente o vitelo, como se fosse a gema. Ela fica somente ali na região central desse ovo. Logo, as divisões celulares, elas vão ocorrer somente na região superficial desse ovo. E se as divisões celulares ocorrem somente na superfície do ovo, então não é uma divisão holoblástica, não é todo ovo que se divide, é só uma parte desse ovo. A gente vai chamar de uma divisão meroblástica. Em como é na superfície,
meroblástica superficial. É o tipo de, né, clivagem dos ovos centrolestos. Quem é que tem, que tipo de animal que vai ter ovos centrolestos? Centrolestos a gente só tem o grupo dos artrópodes, tá? Os artrópodes, ovos centrolestos. Quem são os artrópodes? Pode botar ali os insetos, principalmente quando aparece, né, algum artrópode aí como exemplo, tá? Eles falam dos insetos, né? Mas pode ser insetos, crustáceos, aracnídeos, nós vamos ter ali os miriápodes também presentes, tá? Então, mas geralmente eles até costumam falar mais dos insetos, tá? Ovos centrolestos, único grupo, artrópodes. Tranquilo até aqui? Entenderam a brincadeira no caso dos centrolestos? Certo? Bom, antes da gente falar do desenvolvimento embrionário propriamente dito, é muito importante a gente retomar, né, antecipar algumas informações. Tá? A gente tem diferentes filos no reino animal. A gente vai encontrar ali o filo dos poríferos. Nós vamos ter os quinidários, plateumintos, nematódios. Aí a gente vai ter ali, né, os anelídeos, moluscos. Nós vamos ter os artrópodes, nós vamos ter os equinodermos e os cordados. Tá? Esses são os principais filos. Existem mais, tá? Mas esses são os que interessam para a gente. Existem grupos, alguns filos, que os animais, no desenvolvimento embrionário, podem apresentar 3 folhetos embrionários. Então, a gente pode classificar os animais quanto ao número de folhetos embrionários. Quinidários têm 2 folhetos embrionários. Quem são os quinidários? Mãe d'água, né? A caravela. Né? Justamente é aquele animal que a gente tem pavor, né, na época de praia, né, de ter um encontro com ele. Né? Então, a gente tem ali o ataque, né, das mães d'água, né, da água-viva também, é outra terminologia que se usa para os quinidários, porque eles têm, né, células urticantes que liberam uma toxina, né, que dá aquela sensação de queimação, mas não é uma queimação. Né? Aquela toxina, ela gera aquela ardência, né, por conta da atividade dela nas nossas terminações nervosas. Então, esses quinidários, né, a mãe d'água, eles têm somente 2 folhetos embrionários, tá? Que são camadinhas de células, que é a ectoderme e a endoderme. Ecto, do lado de fora, endo, do lado de dentro. Já a partir dos plateumintos e todos os demais animais terão 3 folhetos embrionários. Nós vamos encontrar a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. 3 folhetos embrionários. Então, olha aqui, ó. Ectoderme, mesoderme e endoderme. A endoderme, que é essa aqui em rosa, ela delimita a cavidade do sistema digestório. Isso aqui em azul é uma cavidade, tá, gente? Que é o arquêntero. O arquêntero é o intestino primitivo. E o arquêntero, então, ele é delimitado pela endoderme. Endo é dentro. Nós vamos ter a mesoderme, que é no meio, e nós vamos ter a ectoderme, que é a mais de fora. Tá? Os plateumintos, nesse caso, eles são animais todos rechadinhos. Então, eles não têm nenhuma outra cavidade dentro do seu corpo, a não ser a cavidade do sistema digestório, que é essa aqui do meio, esse em azul. Então, esses animais, eles não têm uma cela interna. Então, a gente diz que eles são acelomados. Tá? Então, plateumintos são animais acelomados, não tem nenhuma cavidade interna no corpo, a não ser, obviamente, a cavidade do sistema digestório. Já os nematódios, quem são os nematódios? Exemplo de nematódios aqui, a lombriga. Tá? A lombriga, Ascaris lumbricoides, a ancilostomose, tá? A gente vai ter a filariose, a oxiurose, a maioria das verminoses são desses caras aqui, são dos nematódios. Os nematódios já possuem uma cavidade extra
dentro do corpo, além do intestino, né? Além do intestino primitivo, aqui, ó, o arquêntero, a gente vai ter essa cavidade aqui, tá? Esse amarelo mais clarinho aqui, essa parte mais clarinha aqui. Essa cavidade é recheada de um líquido, e ela serve até mesmo como um esqueleto hidrostático para esses animais, mantendo a forma deles, tá? Essa cavidade a gente vai denominar de pseudoceloma, tá? Pseudo, falso, né? Pseudo falso. Celoma, a celoma a gente tem cavidade, tá? Por que é uma pseudoceloma? Porque para ser um celoma verdadeiro, tá? Pseudo é falso, né? Então tem que ter um verdadeiro. Para ser um celoma verdadeiro, essa cavidade tem que ser completamente delimitada pela mesoderme, tá? E nesse caso dos nematóides, isso não ocorre. Por quê? Porque no limite externo dessa cavidade aqui, tá? No limite externo, nós vamos ter a mesoderme. Beleza, tá? Essa aqui, ó, a mesoderme. Tá aqui ela. Só que delimitando a parte interna dessa cavidade, nós temos a endoderme. Então, o pseudoceloma, ele está delimitado, vou deixar anotado aqui para vocês, delimitado entre meso e endoderme. Tá? Então, isso faz com que ele seja um falso celoma, porque para ser um celoma verdadeiro, ele tem que ser completamente delimitado pela mesoderme. Até aqui está de boa, gente? O entendimento? Qualquer dúvida, me interrompam, tá bom? Bom, existe o terceiro grupo de animais que vão ter uma cavidade, um celoma verdadeiro. Uma cavidade completamente delimitada pela mesoderme. E aí a gente vai classificar eles como celomados. Quem são os celomados? Todos os demais animais. Então, quem são os demais animais que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter moluscos, tá? Nós vamos ter os artrópodes, nós vamos ter ali os anelídeos, nós vamos ter os equinodermos, nós teremos aqui os cordados. Bom? Só não entendi muito bem o pseudoceloma. Pseudoceloma é uma cavidade dentro do corpo, delimitada, né, conforme eu tinha comentado com vocês, entre dois folhetos embrionários. Então, é uma cavidade que fica entre a mesoderme e a endoderme. Tá? E isso é um pseudoceloma. Vamos dar uma olhadinha aqui no celoma, que talvez daí fica mais claro. Olha só o celoma. Onde é que está o celoma? Eu vou achurar, deixar achurado aqui, ó, em preto, ó. Tá? Isso aqui, ó, que eu estou riscando, é uma cavidade, tá bom? Tá? Isso aqui é uma cavidade. Essa cavidade é o celoma. Tá? É o celoma. Vejam que essa cavidade, ela está dentro da mesoderme. Tá? É uma cavidade que está dentro da mesoderme, totalmente delimitada pela mesoderme. Então, isso é um celoma verdadeiro. Por que que o outro, ali de cima, é um pseudoceloma? Porque essa cavidade, também vou pintar ela aqui para a gente ver, ó. Essa cavidade aqui, ó, ela está entre a mesoderme e a endoderme. Mesoderme é esse marrom aqui, ó, e a endoderme é o rosinha. Então, veja que essa cavidade está entre os dois, tá? Por isso que a gente chama de pseudoceloma. Entendeu ali?
Show de bola. Tá? Muita gente pergunta, né? Tá, mas para que serve o celoma, né? Vocês devem estar pensando isso aí, né? Para que serve esse celoma? Para que serve essa cavidade interna? Gente, essas cavidades internas, elas são muito importantes, por quê? Porque elas permitem surgir órgãos complexos dentro dessa cavidade. As nossas vísceras, nosso coração, intestino, sistema digestório, os pulmões, tudo, eles estão dentro da cavidade celomática. Tá? Então, essa cavidade interna no nosso tórax aqui é o celoma. E se tu for olhar um plateuminto, que é um verme chato, uma planária, uma tênia, né? Elas não têm nenhum órgão muito complexo dentro do corpo delas. O que tem de mais complexo, de órgão bem mais complexo, é só o sistema digestório, mas o sistema digestório ele não tem nada a ver ali com, né, a origem, né, propriamente dita, com o celoma. Tá? Ele vai ser dado origem da endoderme, né, o sistema digestório. Então, quando aparece essa cavidade extra interna no corpo dos animais, isso abre, né, a chance de aparecer órgãos especializados para determinadas funções, tá bom? Então, essa é a vantagem adaptativa, evolutiva, né, que acaba, né, aparecendo nesse grupo, né, dos celomados. Os pseudocelomados até têm alguns órgãos diferenciados, mas não são tão especializados. Já nos celomados, aí sim, a gente tem órgãos bem especializados, certo? Bom, então a gente viu aqui que os animais, eles podem ser classificados quanto ao número de folhetos embrionários, diblásticos ou triblásticos. Eles podem ser classificados quanto à presença ou ausência de cavidades internas no corpo. Então, podem ser classificados como acelomados, pseudocelomados e celomados. Porém, nós temos mais uma classificação embriológica que a gente pode utilizar, tá? Que pode aparecer para vocês ali. Tá? Que classificação é essa? É justamente, tá, a origem do blastóporo. Tá? O blastóporo, que está aqui, vou destacar aqui para vocês. Tá aqui ele, ó. Blastóporo. Tá? Ele é este orifício aqui que está sendo apontado, né, que eu estou destacando aqui para vocês. Esse é o blastóporo, aqui tem um outro blastóporo nessa outra imagem aqui de baixo. Tá? O blastóporo é um orifício que liga a cavidade interna do arquêntero, e arquêntero eu já apresentei para vocês, está aqui ele, ó, é o intestino primitivo, com o ambiente externo. Então, esse contato do arquêntero com o ambiente externo, né, a gente vai chamar de blastóporo, tá bom? Tá aqui o arquêntero também, ó. Tá? Essa cavidade aqui é o arquêntero. Tá? E aí, o que acontece? Esse blastóporo, dependendo do tipo de animal, ele pode dar origem, primeiramente, à boca, ou pode dar origem, primeiro, ao ânus. Tá? Então, ele pode dar origem, primeiro, à parte frontal, ou a parte posterior do sistema digestório. Se o blastóporo dá origem primeiro à boca, tá? Então a gente vai chamar esse animal de protostomado. Tá? Protostomado. Estômato, estomado é boca. Tá? Proto é o que vem antes. Tá? Então, o que vem antes é a boca. Então, se o blastóporo origina a boca primeiro, então a gente classifica esse animal como um protostomado. Quem são os protostomados? Nematóides, moluscos, artrópodes, anelídeos, né? Esses aí são todos protostomados. Agora, se o blastóporo originar primeiramente o ânus do animal, tá? Se originar primeiramente o ânus, aí a gente vai dizer que esse animal vai ser um deuterostomado. Deutero é depois.
tá? Depois a boca, porque primeiro origina o ânus. Tá? Então, a gente vai classificar ele como deuterostomado. Quem são os deuterostomados? A gente só tem dois aqui. Tá? Nós vamos ter os equinodermos, e nós vamos ter aqui os cordados. Tá? Então, nós, mamíferos, somos deuterostomados. A estrela do mar, ela é um deuterostomado. Um grilo é um protostomado. Uma minhoca é um protostomado. Uma lesma é um protostomado. Tá? A lombriga é um protostomado. Tá? Então, a maioria são protostomados. Só existem dois filos que são deuterostomados, os equinodermos e os cordados. Fica mais fácil daí de vocês lembrarem, tá? Indo pelos deuterostomados. Então, lembre, deuterostomados dá origem, o blastóporo dá origem primeiro ao ânus, e a gente tem dois filos ali, os equinodermos e os cordados, as estrelas do mar, né, e todos, né, os cordados ali presentes. Certinho? Bom, vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Não? Então, mais um aspecto importante aqui, interessante, antes da gente entrar no processo de desenvolvimento, é a fertilização. Processo de fertilização, que eu vou mostrar aqui nessa imagem aqui, então, para vocês. Opa, volta. Tá? Então, processo de fertilização. Tá? Esse aqui nos, né, mamíferos. Tá? O que acontece, gente? O processo de fertilização, ele é muito específico, tá? Ou seja, somente um determinado espermatozoide de uma determinada espécie pode fecundar o óvulo daquela própria espécie. E por que isso ocorre? Primeiramente, porque o óvulo, ele vai liberar sinalizadores, e esses sinalizadores eles serão capturados por proteínas na membrana plasmática do espermatozoide, e aí eles vão, é como se fossem catando migalhas no caminho, né? Vão seguindo por esses sinalizadores. Né? Não sei se alguma vez vocês pararam para refletir como é que o espermatozoide encontra o óvulo lá no, né, no terço superior da tuba uterina. Né? É por sinal de rádio, WhatsApp, GPS? Né? Não, é sinalização química. Então, o óvulo libera, né, um sinal químico que é detectado, né, por receptores de membrana dos espermatozoides, que vai guiando esses espermatozoides até encontrar o óvulo. Tá? Claro que já. Como que ele não se perde e vai parar no pulmão? Exatamente. Né? Ou aquela confusão, né? A gente tem né, a trompa de Falópio e a trompa de Eustáquio. Né? A trompa de Falópio é a clássica, né, tubo uterina, e a trompa de Eustáquio é no ouvido. E a fecundação, a fertilização ocorre no terço superior da trompa de Eustáquio. Então, ou não de Falópio, porque se for na trompa de Eustáquio, a fertilização ocorreu, né, na orelha. Bom, aí a gente já imagina, né, a loucuragem que deve ter sido. Tá? Não, não vai ocorrer ali também não tem óvulo ali, tá bom, gente? Então, sim, existem sinalizações químicas justamente para guiar esse espermatozoide e ele não ir parar lá no pulmão, por exemplo, tá bom? Gente, olha só, quando a gente tem esse processo de sinalização e o espermatozoide chega até o óvulo, tá? O que vai acontecer? Esse óvulo, ele não vai estar, digamos assim, disponível, né, imediatamente, porque existe uma camada de células, que a gente chama de corona radiata, e abaixo dessa camada de células, ainda a gente vai encontrar um filme gelatinoso ali, que vai ser justamente, né, a zona pelúcida
né, cheia de proteínas, glicoproteínas revestindo o óvulo propriamente dito. Tá? Então, os espermatozoides ainda vão ter um trabalho de atravessar essa camada de células que é a corona radiata, que protege o óvulo, e mais a zona pelúcida, antes de encontrar a membrana plasmática deste óvulo. Tá? Então, existe todo um processo que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, vamos lá. Primeiro momento, tá aqui ele. Tá? A gente tem um momento de contato. O espermatozoide, tá? Depois que atravessou, né? Depois que fez a travessia ali da corona radiata, abriu o caminho ali na corona radiata e chegou ali na zona gelatinosa, nessa região gelatinosa, tá? Ele começa, então, a desencadear um processo de digestão dessa zona gelatinosa através, né, da liberação do acrosoma. Tá? O acrosoma, está aqui ele na imagem do espermatozoide, tá? Ele está cheio de enzimas digestivas. Tá? Então, nós temos aqui enzimas digestivas que vão digerir essa zona pelúcida, vão fazer a digestão. Então, esse processo de digestão da zona pelúcida a gente chama de reação acrossomal. As enzimas liberadas pelo acrossomo digerem esse filme, a zona pelúcida, tá? E nesse processo, o que vai acontecer? Tá? A gente vai ter, tá, justamente a penetração do espermatozoide na zona pelúcida, permitindo, então, que ele consiga encontrar os receptores, tá, de proteína, tá, logo abaixo, na membrana plasmática do ovo. Então, esses Y aqui, nessas estruturinhas, aqui, ó, são os receptores, tá, de membrana plasmática. Quando o espermatozoide encontra o receptor, a gente tem a fusão das membranas, então vamos para o passo número 3, a fusão das membranas do espermatozoide e do ovo. E aqui desencadeia o processo que a gente chama de reação cortical. O que é essa reação cortical? Quando o espermatozoide encontra a membrana plasmática, existem dentro, junto à membrana plasmática do óvulo, grânulos cheios ali dentro, né, de cálcio, né, grânulos de cálcio, recheados de cálcio, tá? Um monte de cálcio ali. Tá? Quando ocorre, então, a fusão, a gente tem a liberação desses grânulos de cálcio, existe um processo de despolarização da membrana plasmática e afastamento do envelope de fertilização. Tá? Esse envelope de fertilização aí, tá, ele se afasta da membrana plasmática e afasta espermatozoides que, porventura, tentam entrar nesse óvulo. Tá? Então, existem dois eventos importantes da gente lembrar aqui, tá? Que impede a poliespermia. Tá aqui, ó, poliespermia, poliespermia. O primeiro é o processo de despolarização da membrana plasmática. Então, quando despolariza a membrana plasmática, impede com que outro espermatozoide consiga se unir à membrana plasmática do óvulo, porque já teve um que fez isso. O segundo evento que impede a poliespermia é a reação cortical, onde esses glânulos aqui são liberados, tá? E aí eles afastam, né, o envelope, né, de fertilização, impedindo com que outros espermatozoides consigam alcançar a membrana plasmática, tá, nesse processo. Esses dois eventos aqui são muito importantes. Reação cortical e a despolarização quando ocorre o contato do espermatozoide com o ovo. Tá? Por isso que todo óvulo, né, todo ser humano, todo mamífero que surge, a maioria, né, dos seres vivos, eles são oriundos de um óvulo e de um espermatozoide, por conta, né, dessa estratégia de evitar a poliespermia. Certo? Dúvidas? Perguntas aqui, gente? Não entendeu bem o ponto 4? Tá. O ponto 4, a gente tem que dar um passinho um pouquinho
para trás, que é o seguinte. Observe aqui dentro do óvulo, que está o citoplasma do óvulo, que existem esses grânulos. Tá? Uma série de vesículas que ficam bem perto da membrana plasmática, tá? Do óvulo. Tá aqui. Quando a membrana plasmática do espermatozoide se une à membrana plasmática do óvulo, tá? Ocorre essa fusão, esses grânulos, eles se ligam à membrana plasmática do óvulo e liberam substâncias, tá? Secreta aqui substâncias que, primeiramente, cortam os receptores e depois afasta o envelope de fertilização, que é uma estrutura, é uma camadinha que fica por fora do óvulo. Então, quando afasta essa barreira, esse envelope de fertilização, afasta qualquer espermatozoide que naquele momento também queira entrar nesse óvulo. Tá? Ocorre esse afastamento. Além disso, a gente tem aqui essa substância que é liberada aqui, tá? Impede, porventura, um outro espermatozoide de conseguir acessar a membrana plasmática. Tá? Então, é isso que ocorre no número 4. Tá? Que reação cortical é essa? Liberação desses grânulos corticoides, corticais. Tá? Esses grânulos, quando eles são liberados, eles afastam, né, esse envelope de fertilização, como se fosse um escudo de força, tá? Impedindo a polispermia, né, a fertilização de outro espermatozoide. Entendido? Ô, Sor, Fale. o que vai ser mesmo a polispermia? Polispermia. Tá? Polispermia é a fecundação de um óvulo por vários espermatozoides. Vou até deixar anotado aqui para vocês. Ah, Tá? obrigada, Sor. Fertilização de um óvulo por vários espermatozoides. Tá? Isso não seria legal, uma polispermia, porque vamos pensar um pouquinho, dar um pulinho ali lá na genética. Nossa espécie, 2N igual a 46. O espermatozoide é uma célula haploide de 23. O óvulo é uma célula também haploide de 23. Então, quando a gente junta esses dois, a gente tem 2N igual a 46. Forma um embrião de 46, que é o número padrão, né, da espécie humana, né, de cromossomos. 2N igual a 46. Agora, imagine o seguinte, se esse óvulo aqui fosse fertilizado por 2 espermatozoides, ia dar problema no número de cromossomos, né? Então, quantidades de cromossomos diferentes ocasionam problemas de desenvolvimento. Tá? Então, para evitar esses problemas, né, existe todas essas estratégias aí, nesse caso, esses 2 pontos principais, né? A despolarização da membrana, quando a membrana do espermatozoide se une à membrana do óvulo, e a reação cortical, que gera um envelope de fertilização, impedindo que outros espermatozoides possam fecundar esse óvulo, tá bom? Então, é muito importante garantir que somente um espermatozoide fecunde aquele óvulo. Mais os gêmeos, o trigêmeos, tetragêmeos, poligêmeos, têm algo ligado? Não. Os gêmeos monozigóticos, tá? Os monozigóticos, que são aqueles gêmeos geneticamente idênticos, eles vão surgir a partir de um outro processo que eu vou mostrar mais para frente aqui para vocês. Tá? E os dizigóticos, gêmeos dizigóticos, que são gêmeos que não são geneticamente idênticos, eles são oriundos de poliovulação. Olha, é diferente o nome, ó. Poliovulação.
diferente de poliespermia, espermia de espermatozoide, né? Então, poliovulação. Nesse caso, o que acontece? A mulher ela vai liberar mais de um óvulo no ciclo reprodutivo. E aí, o que vai acontecer? Vai ter espermatozoides que fecundam o óvulo número 1 e vai ter espermatozoides que vão fecundar o óvulo número 2. Quando ocorre isso, a gente tem 2 embriões se desenvolvendo ao mesmo tempo, né, no útero materno. Tá? Então, isso é um processo de poliovulação. Tá? Aí gera gêmeos dizigóticos. Os monozigóticos é diferente. Depois eu vou mostrar ali para vocês. Tá? Vou comentar aqui com vocês. Mais alguma dúvida ou curiosidade aqui, gente? Não? Bom, mais uma informação importante que o Enem gosta de falar a respeito. Aqui na cauda do espermatozoide, tá, a gente vai encontrar as mitocôndrias, um monte de mitocôndrias na cauda do espermatozoide. E vejam que a cauda do espermatozoide, ela não entra no citoplasma. Ela fica retida lá na parte externa da membrana plasmática do óvulo. Só quem entra é o que a gente chama de pronúcleo masculino. É o núcleo. Logo, toda mitocôndria que tem no nosso corpo é de origem materna. Tá? Então, essa é uma informação, vou deixar um asterisco aqui, ó. Nossas mitocôndrias são de origem materna. Tá? E isso significa o quê? Que todo o DNA mitocondrial que tem nas nossas células é uma história da nossa linhagem materna. Tá? A linhagem do lado feminino, tá? Do nosso componente. Tá? Então, todas as mitocôndrias são de origem materna. A gente chama até de Eva mitocondrial, né, o termo. Tá? Então, mitocôndrias são de origem materna. Ah, Sor, mas eu li uma vez que já encontraram DNA mitocondrial de origem paterna. Sim, pode ocorrer. Tá? Pode ocorrer. Mas essa não é a regra. A gente pode dizer que é um acidente. Foi um acaso. Pode acontecer? Pode, porque os processos não são perfeitos, não existe perfeição na natureza, gente. Tá? Ocorrem erros. E, às vezes, quando ocorrem esses erros, passa uma mitocôndria do espermatozoide para dentro do óvulo, e aí tu vai ter um DNA mitocondrial de origem paterna ali. Mas isso é raro, não é a regra. A regra é, né, mitocôndrias serem de origem materna. Tá bom? Vamos falar, então, do desenvolvimento propriamente dito. Tá? A gente estava vendo como é que ocorre o processo de fertilização. Tá? Agora, a gente tem que entender, né, como é que ocorre o desenvolvimento desse zigoto, né, que surge a partir, né, da fertilização, a partir da fecundação. Tá? Logo após a fecundação, a fertilização, a gente tem uma célula, uma única célula, que a gente vai denominar de zigoto. Tá? Esse zigoto ele vai passar por sucessivas divisões celulares. Então, aqui a gente está observando mitose. Eu vou colocar aqui, ó, M, exclamação, é igual a mitoses. Tá? Então, mitose. Então, sofre uma mitose, gera 2 blastômeros. 1, 2. Vejam que é todo o zigoto que se dividiu em 2 células. Ó. Aí sofre mais uma mitose. Aí a gente tem 1, 2, 3, 4 blastômeros. Mais uma mitose. 1, 2, 3, 4, 5, tem lá atrás 6, 7, 8 blastômeros. Mais uma mitose, vamos ter 16 blastômeros. Tá? Então, várias mitoses sucessivas.
até a gente chegar numa fase onde a gente vai encontrar uma estrutura maciça de células, parecendo uma amora. Essa estrutura que parece uma amora é a mórula, tá? Por isso que a gente chama de mórula, tá? Porque ela parece uma amora. Tá? Essa estrutura aqui, ele é um maciço celular. E aqui eu já vou fazer uma pergunta aqui para ver se vocês estão ligados a conteúdo que a gente viu um pouco antes. Olha essa mórula aqui e vejam que os blastômeros dessa mórula, a gente tem micrômero e macrômero. Pergunta: que tipo de ovo deu origem a essa mórula? Letra A, isolécito. Letra B, heterolécito. Letra C, telolécito. Letra E, letra D, letra D, centrolécito. Ah, que bonitinhos! Vocês estão prestando atenção na aula, mandaram bem, exatamente. Letra B, tá? Então, letra B. Volta o slide. Tá? É a nossa resposta correta. É um ovo heterolécito. Tá? Tem micrômeros e macrômeros. Falou em micrômero e macrômero, é ovo heterolécito. Grande, show de bola, cara. Show de bola. Tá? Então, temos aí, esse aqui é um exemplo de um desenvolvimento embrionário de um ovo heterolécito. Tá? Então, gera essa estrutura aí denominada de mórula, que é um maciço celular. E olha só o que é importante da gente destacar aqui, isso mais para o Enem. O Enem vira e volta, eles estão falando de células-tronco, tá? Então, o Enem gosta de falar de células-tronco. Vamos deixar aqui, ó. Mas que coisa, hoje tá apressadinho aqui, meu PowerPoint tá dele, passar para a próxima. Enem, tá? Tema, células-tronco. Células-tronco. E as células-tronco, elas podem ser classificadas, classificação, tá? Em diferentes tipos. Então, a gente tem o tipo número 1, que são as totipotentes. Células-tronco totipotentes podem se transformar em absolutamente qualquer tipo celular do embrião e dos anexos embrionários. Então, pode dar origem à placenta, pode dar origem ao córeo, alantoide, saco vitelínico, né? Pode dar origem a todos os anexos embrionários e também às células do embrião. Mesoderme, endoderme, ectoderme, todas as estruturas. Totipotentes, TOT total, tá? TOT, tá? O outro tipo de classificação é o que a gente vai chamar de pluripotentes. E no caso das células-tronco pluripotentes, essas células elas vão dar origem somente às células do embrião. Todas as células do embrião, tá? Mas é só do embrião. Aí as células-tronco pluripotentes não dão origem à placenta, ao córeo, ao alantoide, saco vitelino, nada disso, tá? Elas só dão origem às células do embrião, a todas as células do embrião. Sim, todas as células do embrião, mas dos anexos embrionários, não. Tá? E o último, né, nível, na verdade tem mais níveis, mas aí, né, a gente vai ter as multipotentes. Multipotentes. Tá? As multipotentes, elas dão origem a alguns grupos de células mais restritos. Elas vão dar origem a células epiteliais apenas, de revestimento, vão dar origem a somente células de tecido muscular, só vão dar origem, sabe, é um grupo mais restrito. Tá? Mas o que é mais importante são esses dois aqui, ó.
saber diferenciar das TOT e das pluripotentes. Dito isso, eu chamo a atenção de vocês que é nessa fase de mórula que a gente encontra as células tronco totipotentes. Tá? Célula tronco totipotentes é na fase de mórula. Tá? Pluripotentes é o que mesmo? Dá origem somente às células do embrião. Tá? Pluripotentes somente às células do embrião. Não origina os anexos embrionários. Tá? Foi? Beleza. Beleza. Bom, olha só. As totipotentes podem formar células do embrião. Exatamente, vai formar as células do embrião também. Ela forma as células dos anexos embrionários e do embrião. Forma tudo. Certinho? Beleza. Então, opa, mais uma dúvida aqui. Deixa eu ver. O que são células-tronco? Células-tronco são células que podem se diferenciar em qualquer tipo celular. Tá? Qualquer outro tipo celular. Sim, na mórula, a mórula é composta por células totipotentes. Tá? Eu coloquei aqui, ó, destaquei aqui para vocês. Tá? Na mórula, células totipotentes. Mais alguma dúvida, gente? Professor, Fale. há quantas anos os estudos das células troncos a gente já conseguiu alguma coisa assim incrível nesses últimos anos? Ou tá meio parado? A gente conseguiu já um avanço bem interessante de células-tronco, porque o que a gente tinha até então é que células-tronco iria conseguir elas a partir de embriões. Então, tinha toda uma discussão ética, né, sobre a utilização de células-tronco, porque tu precisaria conversar com a, né, família, né, que tem aqueles embriões armazenados, congelados, tá? São embriões oriundos do processo de fertilização in vitro. Então, tu teria que conversar com aquela família, pedir para ela autorização para a utilização daquelas células-tronco, daqueles embriões, para fazer uma cultura de células-tronco. E quando tu faz esse processo, tu mata o embrião. E aí tem toda a discussão ética, quando é que inicia a vida, se isso aí é válido, se isso não é válido. Teria que, mesmo que se a gente entrasse em consenso, não, a gente só pode considerar um organismo vivo quando ele for senciente, né? Um embrião de forma absolutamente quando ele for senciente. Então, a partir de um determinado estágio de desenvolvimento. Beleza, porque aqui a gente está observando, vocês podem ver na imagem mesmo, é um amontoado de células, apenas. Mas, mesmo assim, ainda existia essa discussão. Mas, se superar dessa discussão, tem a outra discussão do eu, né, ou fulano, beltrano, né, a família, vai querer doar, né, esses embriões, né, para a ciência cultivar e fazer células-tronco? É outra questão ética, né, discutível. Então, para superar esse problema, a gente consegue, né, acabou nos estudos, isolando células-tronco de cordão umbilical. Tá? Então, a gente consegue encontrar células-tronco de cordão umbilical. Só que daí o que vai acontecer? Células-tronco de cordão umbilical, novamente vai encontrar aquela barreira do tipo, aquela família que teve aquela criança vai ter que ceder tecido do cordão umbilical. Bom, mais um entrave, né? Pedir autorização para tu conseguir células-tronco. Então,
Atualmente, a gente já domina a técnica de transformação de células adultas diferenciadas em células-tronco. Tá? É o que a gente vai chamar de células-tronco pluripotentes induzidas. Tá? Células-tronco pluripotentes induzidas. Isso a gente faz em laboratório. Então, eu posso pegar uma célula da minha pele, tá? Da pele, isolo ela, né, num meio de cultura, e transformo ela, né, numa célula-tronco. E aí, depois eu posso fazer um tratamento, né? Digamos que eu sofri um acidente, fiquei paraplégico, então eu utilizo essas células-tronco, né, pluripotentes induzidas para eu voltar a caminhar, né? Já tem esses tratamentos, a gente já avançou bastante para isso. O problema é que essa técnica de transformação de células diferenciadas em células indiferenciadas, que são as células-tronco, custa caro e o rendimento não é muito bom. Não, o sucesso, assim, ele não é garantido. Então, tu precisa fazer várias amostras, várias tentativas para tu conseguir uma linhagem que dê certo. Tá? Então, ele acaba sendo caro, custoso, demorado para se fazer. Então, o que a gente corre atualmente é conseguir uma técnica, um protocolo de transformação de células adultas em células-tronco de uma forma mais rápida, mais fácil e menos cara. Tá? Então, a gente está nesse caminho, a gente já está nessa jornada. Mas a gente já consegue fazer, pegar uma célula da pele e transformar ela em célula-tronco. Tá? Mórulas são 32 blastômeros. É exatamente isso aí. Tá? A gente vai indo dentro dessa proporção, dessa sequência da multiplicação. Tá? Mais alguma dúvida? Curiosidade? Eu vou falar de células-tronco de novo para vocês quando a gente for falar de biotecnologia. Tá? Aí até retomo um pouquinho para tirar o pó aqui da embriologia quando a gente for falar de biotecnologia. Aí eu mostro como é que se faz uma célula-tronco induzida em laboratório, né, para vocês. Bom, sobre esse slide aqui, sobre a fase de segmentação ou clivagem, até chegar à mórula, tá de boas? Tá? Não esqueçam, a mórula é uma bolinha maciça de células, tá? Bolinha maciça de células. E essas células são totipotentes. O que vai acontecer em seguida, gente, do desenvolvimento embrionário? Depois de um determinado tempo, essa mórula, que é um maciço de células, as células que estão lá no meio, elas começam a migrar para a superfície e geram uma estrutura com uma cavidade interna. Tá? Então, olha ali, ela é maciça, migra para a periferia, tem uma cavidade agora interna. Essa cavidade ela é preenchida de líquido e tem um nome. A gente vai chamar de blastocélio. Tá? Tá aqui a blastocélio. Tá? Essa cavidade interna. E quando surge essa cavidade interna, a gente passa de mórula para blástula. Tá? Então, aqui é a nova etapa. A gente chegou na fase chamada de blástula. Então, quais são as etapas que a gente seguiu até agora? Fertilização, clivagem, mórula, blástula. Tá? Chegamos aqui na blástula. Tá? Blástula, então, é essa bolinha com uma cavidade interna, denominada, então, de blastocélio. Tem um detalhe interessante. Nos mamíferos, a blástula, a gente dá o nome de blastocisto. Tá? Blastocisto. Mas eu vou mostrar para vocês o porquê que acontece essa diferença de nome. Tá? Todos os outros animais, a blástula se chama blástula. Nos mamíferos, a gente chama de blastocisto. Tá? Pode repetir o caminho? Posso. Zigoto. Isso aqui tudo estava no slide anterior, tá bom? Mas eu vou repetir aqui, ó. Zigoto.
clivagens, né? Mórula, deixa eu botar aqui. Vamos, caneta. Mórula, blasto. Tá? Então, essas são as etapas. Zigoto, clivagens, mórula, blasto. A gente está na blástula agora. O que é legal, tá? Importante da gente lembrar, tá? Levar para o coração, além dessa sequência, tá? Que a blástula tem a blastocele, e que nesse período de zigoto até a blástula, não ocorre um aumento significativo de volume. Tá? O volume total, tá? Então, não há aumento de volume. Então, o zigoto ele tem esse tamanho aqui. Quando chegar na blástula, ele vai ter aproximadamente o mesmo tamanho. Tá? Ele não vai aumentar de tamanho. Tá? O volume, melhor, não tamanho, né? O volume vai ser igual. Se o volume aqui é X, o volume na blástula também vai ser X, tá? Não há aumento significativo. O que ocorre, sim, é um aumento do número de células, tá? Aumenta o número de células, mas não aumenta o volume. Então, as células vão ficando cada vez menores, pequenininhas, pequenininhas, cada vez, né, menorzinhas aqui. Tá? Então, temos aí a blástula. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Vamos lá de novo. Gente, olha essa blástula aqui e vejam que nessa imagem está mostrando para vocês um polo animal e um polo vegetativo. Vou fazer a mesma perguntinha que eu fiz anteriormente para vocês. Essa blástula é de um ovo iso, hétero, telo ou centro? E aí? Você ficou mais difícil? Vocês estão pensando mais? Agora eu pensei é que nos telolécidos também tem um negócio que é um polo animal e polo vegetativo, né? Tem alguma coisa? Tem polo animal e vegetativo. No hétero e no telo, a gente tem polo animal e polo vegetativo. Só que antes a gente estava num heterolécido, então ele continua sendo? É que as representações podem ser independentes. Eu quero saber dessa imagem aqui. Nessa Então, imagem, vocês classificariam como hétero ou telo? Já que a dúvida aqui que vocês estão, já vi que vocês ficaram em dúvida entre hétero e telo. Eu mando assim, a cara de prazer do soro quando a gente fica bugado. Que maldade, né? Bom, vamos para algumas perguntas. Aí, ó. Vamos lá. Vocês já estão, olha, já está indo no raciocínio, né, de como vai achar a resposta. Gente, nessa imagem aqui, o polo animal e o polo vegetativo têm células sendo representadas ali? Sim? Então, é todo o ovo que está se dividindo, sim ou não? Quero que vocês me respondam ali no chat, tá? Ou pode ser no áudio. É todo o ovo que está se dividindo? Sim, todo ovo. Sim.
Se é todo ovo está se dividindo, então ele está sofrendo uma segmentação ou clivagem holoblástica, certo? Holo completo, né? Holoblástica. Ovos telolécitos têm uma segmentação do tipo meroblástica. Por quê? Retomando, nos ovos telolécitos, a região do polo vegetativo tem absurdamente muito vitelo, impedindo com que ocorra clivagens naquela região. Somente o polo animal sofre divisões celulares, ou clivagem. E aqui nessa imagem a gente está vendo que tanto o polo animal como o vegetativo está sofrendo clivagem. Então, uma segmentação holoblástica. Vamos mais além. O tamanho das células, aqui em cima, na parte azul, e o tamanho das células nessa parte amarela, são iguais? São Não. diferentes. Uma é menor, micrômetros, outra é maior, macrômetros. E aí você já sabe, né? Se falou em micrômetro e macrômetro, é heterolécito. Resposta correta. Entenderam a sequência do raciocínio? Deixa eu ver ali no chat que estava pipocando, vocês estão... Isso aí. Tá? Agora sim. Tá, perfeito. Tá? Então, vejam só como essa linha de raciocínio que eu fiz com vocês, tá? Vou abrir o jogo aqui com vocês. É mais ou menos a estruturação de raciocínio que eu faço em todas as questões que aparecem de biologia. É assim que funciona a minha cabeça. Tá? Minha cabeça observa a estrutura, e aí, a partir da observação da estrutura, eu vou anotando, opa, essa estrutura tem células de tamanho diferentes. Toda estrutura tem células. Tá? Não precisa nem lembrar direito as terminologias. Depois tu vai para tentar resgatar o nome das terminologias. Aí tu resolve a questão. Tá? Então, tu vai fazendo, vai concatenando as informações que a questão te dá para depois tu chegar à resposta. Tá? Essa é uma dica que eu estou passando para vocês, principalmente para o Enem. Serve para os outros vestibulares da vida? Sim, serve. Tá? Serve muito, isso. Mas principalmente para o Enem, porque geralmente as questões do Enem já te dão todas as informações, aí tu tem que pescar as informações, unir essas informações e tirar a conclusão. Tá? Então, nesse sentido. Tá? Então, por isso que eu digo para vocês, decoreba para o Enem não funciona muito. Tá? A decoreba, na verdade, não funciona muito. Né? Então, porque você pode decorar agora, 5 minutos depois vocês esqueceram. Decoreba não é legal. Bom, dito isso, tá? Agora que ficou claro. Tá? Uma coisa muito importante, que é o seguinte. Na fase de blástula, onde a gente está, não existe folhetos embrionários. Ainda não surgiram os folhetos embrionários. Tá? Então, eu vou anotar aqui no slide para vocês. Não há ainda os folhetos embrionários. Só lembrando, né, os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá? Esses são os folhetos embrionários. Não tem ainda na blástula os folhetos embrionários. Alguém que está prestando atenção na aula aqui no slide vai notar que eu coloquei ali, ó, ecto, meso e endo, numa blástula. Como isso, senhor? Bom, na verdade, o que a gente está observando
aqui são células que, olha o verbo, olha o tempo desse verbo, darão origem. Tá? Então, isso aqui são células que darão origem a esses folhetos, mas não são os folhetos embrionários ainda, tá bom? Isso aqui é interessante te lembrar. Na blástula não tem ectoderme, não tem mesoderme, não tem endoderme. Na blástula só tem a blastocele, tá? Blástula só e somente a blastocele. Tá? Não tem nenhum folheto embrionário, mas já tem as células que darão origem aos folhetos embrionários. O tempo verbal é muito importante aqui. Por que que eu estou dizendo isso? Claro, isso aí já foi na URGS, mas se vocês forem fazer outros vestibulares, enfim. A URGS sacaneou, deixa eu ver, eu não coloquei. A URGS já sacaneou num ano e colocou exatamente essa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Só que sem os nomes, tá? Sem os indicativos, tá? Ali. Claro, só colocando ali, né, o número 1 na ectoderme, número 2 na endoderme, número 3 na mesoderme, né, ou 1 na ectoderme, 2 na mesoderme, 3 na endoderme. Tá? Botou dessa maneira. Somente o número, né? 1, 2 e 3. E perguntou para a galera, no enunciado da questão estava dizendo assim, ó, essa é a representação de uma blástula, que é exatamente o que a gente está vendo. Os números 1, 2 e 3 correspondem aos folhetos embrionários. Letra A, blá, 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 blá. Letra B, blá, 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 blá. E assim por diante. O que que aconteceu? Tá? A maioria dos candidatos, tá? Grande maioria dos candidatos, errou essa questão porque entrou em parafuso. Por quê? Porque, geralmente, quando se ensina o desenvolvimento embrionário e fala da blástula, os professores, de maneira geral, só dizem assim, ó, na blástula não tem folhetos embrionários. Os folhetos embrionários vão aparecer na próxima fase, chamada de gástula, tá? Só para antecipar aqui para vocês. Mas a blástula não tem folhetos embrionários. Mas aí tu estava numa questão de URGS no meio da prova, e a URGS está botando uma imagem de uma blástula, perguntando de folhetos embrionários para o candidato. A galera entrou em pânico, né? Não, isso não pode. Blástula não tem folhetos embrionários. Só que o detalhe é o seguinte, o que estava sendo apontado ali não eram os folhetos embrionários, mas sim células que darão origem aos folhetos embrionários. Perceberam essa sutil diferença? Exatamente, Eduardo. Sim. Percebi. Perfeito. Tá? É uma sutil diferença que faz, né, toda a diferença, tá? Na hora da resolução de uma questão. Bom, gente? Então, cuidado com isso. Blástula não tem, tá? Eu até escrevi aqui, né? Acrescentei para você, não esqueça. Não tem folhetos embrionários. Tá? Não há folhetos embrionários. Não há. O Eduardo passou no vestibular, não, passará. Exatamente. Ah, eu fui aprovado, né, no SISU com a nota do meu Enem. Não. Então, você será aprovado, com a nota do Enem. Tá? Será. É futuro. Tá? Ainda não é. Tá? Deixa eu ver uma coisa. Oi, fale. Ali nesse desenho, tu tem como repetir a primeira parte de como que se nota que ele é tal, se ele é heterolécito além da parte do polo animal? A parte do polo animal eu entendi que tem a diferença ali de de ele ser maior embaixo e em cima não tanto, mas o começo da explicação ali tinha me perdido. Tá. Acho que o começo da explicação eu estava falando sobre o ovo se dividir todo ou uma parte, né? Era essa. Eu vou voltar aqui, ó.
No ovo telolécito, as divisões só ocorrem nessa parte de cima, ó. Só tem células aqui, ó. Tá? Na parte da gema, do vitelo, não ocorre divisão. Tá? E nessa imagem, a parte amarela, que é a da, com vitelo, tem divisão celular. Então, isso aqui, a gente está vendo todo o ovo se dividindo. Todo o ovo está se dividindo. Então, a gente está vendo uma clivagem do tipo holoblástica. Só que é uma clivagem holoblástica que geram células desiguais. Holoblástica desigual. Ok, era sobre isso mesmo. Era isso? Era isso mesmo. Tá, Valeu. beleza. Fechou. Tá? Antes da gente ir para o nosso fechamento, eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês. Tá? Deixa eu manter aqui. Compartilhamento. Deixa eu abrir aqui. Esquecendo de já deixar aberto. Tá aqui. Cadê? Compartilhamento. Isso aqui. Então. Um pouquinho. Temos aí um desenvolvimento embrionário. Ó, uma célula, ó, uma única célula. Tá? Observe agora, ó, se dividiu todo. 2, clivagem, 4, e assim por diante. Ó, várias divisões. Clivagem. Vejam que não aumenta o volume permanece o mesmo. Só vai diminuindo o tamanho das células dentro dessa mesma estrutura. Ó, as celulazinhas aparecendo, né, se dividindo cada vez mais. Em seguida, a gente vai ver uma migração de células. Ó, parece que elas estão indo para o mesmo ponto, estão migrando internamente. Esse processo aqui a gente não viu ainda, a gente vai falar. É o processo de gastrulação, gerando, então, a gástrula. Tá? Geração da gástrula, que é na gástrula que ocorre, então, a formação dos folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá? O que está se mexendo ali não é ainda o embrião, tá? O que a gente viu se mexendo era, né, o microscópio que está filmando isso. Ó, dá para ver, parece um monte de bichinho andando, né? Por eles são as células migram de um lugar para outro. Há uma constante migração de células de um ponto para outro, o embrião, ao longo do desenvolvimento. Tá? Isso aqui é acelerado, tá? Ele está acelerado. Ó. Aqui a gente já teve a neurulação, já existe um sistema nervoso, a gente tem uma cauda pós-anal surgindo, a região da cabeça. Tá?
Tá aí um embriãozinho. Já tem contrações, né, musculares, atividade, né, motora. Dá para ver o coração lá no fundo. O fluxo sanguíneo. Tá o coraçãozinho ali, ó. Os arcos branquiais, onde ocorre a troca dos gases respiratórios. O coração. Formação dos olhos. Para ver a circulação sanguínea por dentro dele. É um axolote, exatamente. O desenvolvimento de um axolote. Que ele já está praticamente formado, né? Ele rompeu, acho que ele vai sair logo em seguida. Saiu. Tá aí. Está formado. E aí ele só começa a crescer agora. Tá? Crescimento, dá para ver a circulação, ó. Circulação sanguínea. Tá aí, gente. Massa, né? A gente vai ver, né? A gente viu até ali a fase que começou a migrar para dentro, ali, né? Aquelas células começaram a migrar, aquele movimento, a gente chegou até ali. A gente vai ver na próxima aula o restante, então, o processo de gastrulação, né? Formação dos folhetos embrionários, a neurulação, formação, então, do sistema nervoso e a organogênese, formação, então, dos órgãos a partir desses folhetos embrionários. Tá? Legal, né? Massa! Amados do meu coração, fechamos aqui por hoje. Eu deixo aquele forte abraço, um beijo no coração de vocês, ótima semana para todo mundo e se agasalhem que vai fazer frio essa semana. Ei, que vai ficar frio. Valeu, gente. Até semana que vem. Até. Professor. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. pra todos. Valeu, gente.